Boa noite. Sempre é bom discutir temas importantes para as nossas vidas. Aprender nunca é demais. Conhecer sempre agrega valor. Por isso, hoje conversaremos sobre posse, propriedade, usufruto, tradição, esses e outros temas que fazem parte das nossas vidas. E para falar sobre esse assunto, convidamos ele, que é professor concursado da Universidade Estadual do Ceará, lecionando na Universidade Regional do Cariri. É professor convidado da Faculdade Paraíso. É advogado especialista em direito privado. Eu estou falando de Dr. Antônio Daudete Gondim Barreto, mais conhecido como Dr. Dudé. E é com ele com quem conversaremos hoje no programa. Está no ar o programa Café com Leite. Estamos começando mais um programa Café com Leite. Hoje o nosso convidado, doutor Dudé, doutor Antônio Daudete Gondim Barreto, falando aqui sobre direito das coisas, direito da propriedade, direito das obrigações, passando para você informações seguras, competentes, como assim o é. Boa noite, doutor Dudé. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. É um prazer tê-lo aqui. Boa noite, meu amigo Leite. Boa noite, telespectadores. E satisfação é minha, Leite, de estar aqui. Gostaria até de dizer prefacialmente, como eu lhe tive como aluno no curso de Direito da URCA, tem aluno que a gente tem o prazer e a satisfação de ter sido professor. E você, além deste prazer de ter sido professor, eu digo hoje que eu tive foi a ousadia de ter sido seu professor, diante de tanta competência como é a sua no mundo jurídico e da contabilidade. Desse jeito o programa já começa assim, de certa forma. Eu é que lhe convidei aqui por ser exatamente o meu professor. Né? O meu professor, que coincide no meio jurídico aqui, como um grande profissional do direito. E olhe, são contados nos dedos os profissionais de direito de Juazeiro, da região do Cariri, eu diria assim, que não tenham passado pelas mãos do doutor Dudé. Falando sobre direito das obrigações, direito das coisas, posse, propriedade, usufruto, enfim, toda aquela parafernália do direito das coisas, onde nós sofremos muito quando estamos sentados lá discutindo esses temas, né? É verdade. Mas, doutor, tivemos aí recentemente, que nós chamamos de novo Código Civil, apesar de já estar na adolescência, né? 12 anos aí, ele já está na adolescência, né? 2002. E o senhor sempre ensinando aí direito das coisas, direito das obrigações, etc. Existe alguma diferença entre o antigo, no direito das coisas, entre o antigo e o novo Código Civil? Na verdade, o novo Código Civil, o Código 2002, que substituiu o Código de 1916, que vigorou, né, até 2002, que o nosso atual passou a ter vigência em 2003, uma das disciplinas que menos sofreu modificação foi exatamente o direito das coisas, também chamado de direito real. Sofreu tão pouco, que eu posso lhe dizer assim, de relance. A modificação, na verdade, só foi quanto ao problema de prazo, diz o campeão, quando eu me estender agora, a não ser que você pergunte, quanto também à promessa de compra e venda, que passou a ser um direito real, porque antes do Código 2002 era só um direito pessoal, e também criou o direito de superfície, que é uma novidade. Exatamente, direito de superfície, que é uma coisa, de certa forma, vem fluindo com muita frequência, né? Ou seja, verdade. Usualmente as pessoas estão começando a desfrutar desse direito. E o que é precisamente o direito de superfície? Veja bem, o direito de superfície, primeiramente, ele diz o seguinte: se você é proprietário de um imóvel, o subsolo não é seu, pertence à União, lá para baixo. Para cima chama superfície, é seu. Então, da superfície você pode dispor. O que é que o Código, e que é que ele inovou? O Código tirou aquele antigo direito de aforamento, hoje não existe mais, o que existe continua, mas ninguém pode mais constituir propriedade através do foro perpétuo. Aí ele criou o direito de superfície, que consiste basicamente nisso. Alguém tem uma propriedade, tem um terreno, tem que ser especificamente o terreno,
e ele cede, aquele proprietário cede aquele terreno para uma terceira pessoa, pode ceder de maneira gratuita ou de maneira onerosa. O proprietário continua sendo chamado proprietário, mas vai receber o nome também de concedente, porque, na realidade, o direito de superfície é uma concessão do proprietário para um concessionário. O concessionário, que vai ficar com a superfície, é chamado superficiário. Aí, o proprietário cede a terceiro por um determinado tempo, tem que ser um tempo fixo, para ele plantar ou construir. Decorrido aquele prazo da cessão, tudo aquilo que o proprietário, que o concessionário plantou ou construiu, deixa de ser do proprietário, quando termina o prazo, certo? Do proprietário superficiário, certo? Que aí é uma propriedade resolúvel, e passa a ser propriedade do titular do bem, do proprietário. Finalizando, por que vê isso? Porque é uma maneira de contribuir com o desenvolvimento econômico, social. Porque, às vezes, alguém tem um imóvel, um terreno, e não é um empreendedor. O que é que ele faz? Eu vou ceder esse meu terreno a alguém, seja eu logo cobrando, ou de maneira gratuita, vou ceder, por exemplo, por 10 anos. Aí ele constrói ali um hotel. Fica, depois de 10 anos, o hotel, que era do superficiário pelo prazo de 10 anos, incorporado ao terreno. Aí passa a pertencer ao proprietário que cedeu. Eu poderia fazer um comparativo do direito de superfície com o comodato? Não, na realidade não, porque pode ter alguma semelhança, mas muitas diferenças. Porque, na verdade, o comodato é o empréstimo gratuito de uma coisa infungível, certo? Certo. Só e somente isso. Terminado aquele prazo do empréstimo, certo? O comodatário, que é o que tem recebido a coisa de empréstimo, devolve a coisa ao comandante, certo? Mas se tiver feito alguma benfeitoria? Bem, aí se o comodatário tiver feito uma benfeitoria, aí vai cair para o direito das coisas como? Porque nós temos 3 tipos de benfeitorias, né? Nós temos benfeitorias necessárias, benfeitorias úteis e benfeitorias voluptuárias. Vai se aplicar aí, dependendo de ser benfeitoria necessária ou não, que é a mais importante. Se você realiza uma benfeitoria necessária sem o consentimento e sem a autorização do dono do imóvel que lhe emprestou, porque você é o comodatário, e eu que lhe emprestei, né? Sou o comandante. Aí, se você realizou aquela benfeitoria e ela era necessária e você fez de má fé, eu, como dono do imóvel, sou obrigado apenas de pagar um ressarcimento, mesmo que você tenha feito de má fé. Agora, se você tiver feito de boa fé, aí eu lhe pago, certo? Mais do que o ressarcimento. Eu vou pagar o valor e mais perdas e danos que você tiver tido. Então, dentro do comodato, o proprietário, que no caso, comandado, né? Não, o proprietário. O e o comodatário. Pronto. No caso, o proprietário, quando ele cede ao comodatário certo. O imóvel, e esse comodatário, ele faz uma benfeitoria necessária no imóvel, eu sou obrigado a ressarci-lo? Se você tiver feito de boa fé. Na realidade, o comodato, ele é para se celebrar, ser feito mais sobre coisas infungíveis, mas coisas móveis. Sempre coisas móveis. Aí, se você tiver feito naquela coisa um reparo, ou seja, o que a gente chama de uma benfeitoria. O que é uma benfeitoria necessária? Benfeitoria necessária é aquela que é imprescindível à coisa. Porque se ela não existir, a coisa vai se deteriorar, poder até perecer. Aí tem 2 condições. Se você faz de boa ou de má fé. Certo? Se você faz de má fé, você só tem direito àquilo que você gastou. Se você fez de boa fé, você vai ter direito a uma indenização. Doutor, vamos puxar aqui um pouquinho para o direito lá de locação. Certo. Porque isso é muito comum. Eu sou locatário de um imóvel e eu vou modificar o imóvel que eu loquei, que seja uma residência ou seja um imóvel comercial, para adequar a minha situação. Certo.
Essa benfeitoria é uma benfeitoria necessária, voluptuária ou útil? Ora, primeiro vamos dizer que vai, no contrato de locação, certo? Que a proposta de locação, só quem vai poder se valer de quaisquer uma das ações possessórias é o locatário. O locador não vai se valer, porque ele tem que se valer da ação de despejo. Mas no que concerne a benfeitorias, certo? Você tem que ver o contrato. Se o contrato proibir todo e qualquer tipo de benfeitoria, o contrato proibiu. E o que é o contrato? Um acordo, conversão, né, entre uma parte e outra. Se o contrato proibir aquilo, e o locatário, mesmo assim, ele fez aquela benfeitoria, certo? E ela tiver sido necessária, veja bem, realizou uma benfeitoria necessária, mas o fez de má fé. Neste caso, mesmo que o contrato proíba, e por quanto o contrato proibindo caracteriza quem fez a benfeitoria a má fé, aí ele não vai ter direito à indenização. Quando muito, ele vai ter direito a um ressarcimento do valor daquelas benfeitorias, certo? Porque ele infringiu um contrato. Agora, se o contrato não proíbe, certo? Aí já é outra coisa, porque ele poderá ter feito de boa fé, já que não havia vedação legal ou contratual. Pois faça uma distinção para o nosso telespectador aqui entre mesmo esquecendo a voluptuária, mas entre a útil e a necessária, que são as mais comuns. A benfeitoria necessária é aquela que é indispensável à coisa, sob pena da coisa se deteriorando e se acabar. Vamos aqui dar um exemplo. Eu estou morando numa casa, a casa não é minha. Se a casa não é minha, eu estou nela morando, eu sou apenas um possuidor. Entendeu? Aí, a linha está se deteriorando, ou uma parede rachou, eu sou obrigado a consertar aquela parede ou substituir aquela linha. Por quê? Porque se eu deixar aquela linha se deteriorando, o que é que vai acontecer? Ela vai se acabar e o teto vai cair. Causa prejuízo a mim como possuidor e a você como proprietário, correto? Então, neste caso aí, é uma benfeitoria necessária. Por isso que a lei manda que a benfeitoria necessária, sendo feita, ainda que de má fé, sem consentimento do dono, eu ainda tenho direito a um ressarcimento, certo? Agora, quando é uma benfeitoria necessária? A benfeitoria necessária, ela está entre a benfeitoria útil, ela está entre a necessária e a voluptuária. Por quê? Porque a benfeitoria útil, ela não é indispensável à coisa, ela apenas facilita o uso da coisa, né? Que os doutores chamam, facilita o serviço da coisa, né? Por exemplo, você está ocupando esse meu prédio aqui, esse prédio que é seu aqui, diga como você seja só um locatário. Aí, como a proposta é ter uma multidão de clientes, aí, digamos, a porta da frente está uma porta estreita, correto? Quando vem muita gente para sair, é um atropelando, batendo no outro, você diz, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar essa porta aqui e vou enlarguecê-la. Você faz uma abertura maior. Isso aí era indispensável ao prédio? Não, mas era útil, porque facilitou o acesso dos seus clientes. Aí é uma benfeitoria necessária. Então, a benfeitoria necessária, você fazendo de boa fé, tanto a benfeitoria necessária como a útil, que é a que eu estou falando agora, ela dá não só o direito de indenização, como o direito de retenção do imóvel. Se você fez isso e foi de boa fé, e eu sou o dono do imóvel, estou lhe pedindo, você diz, só entrego depois que você me ressarcir as benfeitorias. Esse é o direito de retenção que a lei permite ao possuidor, só pelas benfeitorias necessárias. Que, de certa forma, é muito comum, né? Os locatários sempre modificam. Muito. Agora, aquele negócio que eles botam no contrato, se fizer alguma benfeitoria necessária, ela se incorpora ao patrimônio do locador sem qualquer ressarcimento. Aquilo não vale. Ela vai se incorporar. Mas para evitar o enriquecimento sem causa, você é obrigado a ressarcir o valor daquela benfeitoria, desde que ela seja uma benfeitoria necessária ou útil. A voluptuária não. Se você fizer de má fé, você as perde para o proprietário. Doutor Udé,
direito das coisas e direito das obrigações. São para o leigo seria aquela pessoa que desconhece a legislação, né? Direito das coisas ou direito real e direito das obrigações são coisas que andam muito ligadas. E muitas vezes nós não sabemos quando exercer o nosso direito sobre a coisa ou sobre alguém. Como o senhor pode fazer esse comparativo para a gente? Ora, às vezes eu digo assim, direito das coisas e direito das obrigações estão muito próximas uma da outra, tá? E bem distantes. Por que se diz isso? Primeiro vamos dizer que o nome direito das coisas parece assim paradoxal, incongruente. Por quê? Porque quando a gente afirma assim, por exemplo, direito da família, todo mundo sabe que a família, legalmente constituída ou não, família de direitos, família de fato, tem direito. A família tem um direito, não tem? Tem. Então, direito da família é um direito assegurado àquelas pessoas que compõem a família. Quando se diz direito das coisas, poderia entender que também seria a mesma, no mesmo diapasão, que a coisa tem um direito. Não. Embora o nome seja direito das coisas, isso não quer dizer que a coisa tem direito. Quando se diz direito das coisas, é o direito da pessoa em relação às coisas. Por exemplo, se A e B estão litigando, estão brigando na justiça em relação a uma determinada coisa, quem vai dirimir esse problema é o chamado direito das coisas. Por exemplo, eu tenho uma casa, um imóvel, e esse imóvel está indevidamente sendo ocupado por outra pessoa, como eu sou dono daquilo, o imóvel, a casa, um bem imóvel, é uma propriedade. E propriedade é o direito real por excelência. É da propriedade que decorrem todos os outros direitos reais. Então, o direito real, o direito das coisas, é exercido pelo proprietário. E você exerce esse direito contra quem? Contra todos. É o que a doutrina chama de efeito erga omnes. Exerce contra todos aquele, ou todo aquele ou aquela, que feriu o meu direito de propriedade. Já o direito das obrigações é uma relação entre duas ou mais pessoas. Aquela relação entre aquelas duas pessoas, embora possa ter uma coisa no meio, a relação não diz respeito àquela coisa. Por quê? Enquanto no direito real tem o direito de um titular, que é o direito da pessoa sobre a coisa, no direito pessoal, que é o direito das obrigações, tem o direito de uma pessoa contra a outra, que é o credor contra o devedor. Se você me permite, eu dou um exemplo. Veja bem, você me vende um gradado de cerveja, tá? Eu comprei e paguei. Não sou dono desse gradado de cerveja, precisa você realizar a tradição. A tradição do direito quer dizer entrega. Então, eu comprei um determinado objeto, você comprei e paguei, não sou dono. Se você não me entregar aquele objeto, o meu direito não é sobre aquele objeto que eu comprei. O meu direito é contra você, que você tem a obrigação de me dar. Dar no direito quer dizer entregar, realizar a tradição. Pode? Então, no direito pessoal, ele só tem 3 manifestações do direito pessoal, que são as espécies das obrigações. É o dar, o fazer e o não fazer. Bom, o direito pessoal só é em relação a essas 3 coisas. E aí, eu pergunto, o direito pessoal, ele é ilimitado. Eu e você podemos criar um tipo de obrigação que ninguém nunca criou. Desde que isso não seja proibido por lei, essa obrigação criada entre nós dois vai valer. Correto? Por quê? Porque é direito pessoal. Mas um direito real ninguém cria, só quem cria o direito real é a lei. Estamos conversando com o doutor Antônio Daldeto Gondim Barreto, conhecido como nosso velho, querido e amigo pessoal, doutor Dudé, especialista, professor especialista em direito privado, professor de direito civil na Faculdade Paraíso, na Universidade Regional do Cariri, falando aqui sobre o direito das coisas, direito das obrigações, dando essa contribuição para o programa Café com Leite e para você, que é um participante assíduo aí do outro lado da telinha. Quero mandar um abraço para a Jéssica, lá no sítio Passagem de Pedra, assistindo o programa Café com Leite. Doutor,
veio ao programa. Vamos acabar com esse negócio, doutor, que eu fico todo encabulado. Mas, doutor, o senhor é doutor do assunto, é um prazer aqui. Olha, veio aqui no programa Café com Leite, tem que saborear uma água mineral São Geraldo, viu? Porque a gente conversa, bate um papo, as cordas vocais vão esquentando, né? O tema vai melhorando e eu faço questão de servir uma água mineral São Geraldo. E eu quero agora falar sobre da água mineral São Geraldo e mandar um abraço para a dona Tarsila e Júnior e toda a equipe que faz a água mineral São Geraldo. Acabamos de degustar o que há de mais gostoso, saboroso, cristalino e também que é a mais preferida na região do Cariri. Eu estou falando da água mineral São Geraldo, ela que leva a marca da Cajuína São Geraldo e é genuinamente juazeirense. Água mineral São Geraldo. Quero mandar um abraço também para todos que fazem, para Tico de Souza, um abraço carinhoso para o meu amigo Tico de Souza, que faz parte, que dirige a água mineral São Geraldo. Doutor, veio aqui também um cafezinho, é obrigatório, viu? Você saboreia um cafezinho? Gosta de um cafezinho? Não? Gosto, nunca deixei. Nunca deixou de saborear, não, né? Quando eu era fumante, tomava café, agora sou ex-fumante e mas continua gostando do café. Cafezinho, né? E o cafezinho aqui é com do leite. Né? Café do leite. As pessoas perguntam se tem leite ali, viu? E eu deixo sempre essa curiosidade. E com um detalhe, pergunto que café é esse? Eu digo, esse aqui ainda é o café sem nome, é o café que vai ser registrado ainda em leite, marcas e patentes. Para nos protegermos e proteger nossos bens, a cada dia construímos muros mais altos, cercas elétricas, circuito de TV e muito mais. E o que fazer com o patrimônio que as cercas e os muros não protegem? Sua marca é seu maior patrimônio e só está protegida quando você registra. Leite, marcas e patentes. Soluções sem fronteiras. Isso, café sem nome, né? Mas esse tá diante do professor de patentes, né? Pois é, nós somos estudiosos da patente aqui. Doutor, cafezinho aqui, para a gente saborear. Saborear um cafezinho aqui sem nome. Vamos chamar um rápido intervalo de apoio cultural. Daqui a pouquinho nós voltamos. Acesse o nosso Facebook nesse intervalo. Não mude. Um abraço. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Conversando hoje aqui com o doutor Dudé. Ele que veio aqui a brilhantar o nosso programa, trazendo essas informações sobre coisas, obrigações, direitos e deveres. Então, na verdade, quando nós adquirimos alguma coisa, que nós temos a posse ou a propriedade de algo, geralmente a gente só pensa que tem direito, né? A gente acha que só porque eu comprei eu tenho meu direito. Exato. Esquece que eu também tenho algumas obrigações, né? Exato. E a obrigação está dentro do contexto da nossa vida. Até em você nascer, crescer e se desenvolver, você tem seus direitos no restador, mas também as obrigações como cidadão. Né? Doutor, direito das coisas, direito das obrigações, vem a questão da posse. Posse e propriedade. É um tema, assim, de certa forma, são primos legítimos, né? Isso. Mas, na verdade, são coisas distintas. Distintas. É verdade. Como é que você define isso? Como é que você faz essa distinção entre posse e propriedade? Olha, vamos aumentar, vamos também incluir tradição? Isso. Ora, deixa eu pegar um gancho aí você disse assim... nessa improvisação, porque nosso bate-papo aqui, não, você confia demais em mim, você confia demais em mim, ninguém tem uma prévia preparação, aí sai criando e tal, aí base da faculdade, nosso conhecimento é recíproco, mas o ponto do nosso formalismo, certo? Essa informalidade nossa aqui, e a gente vai respondendo como puder, né? Como souber. Veja bem, quando você disse aí na coisa, você adquire direito e adquirir obrigação, aí me veio logo à mente que há um tipo de obrigação que poucas pessoas, né, o leigo, às vezes não entende, é a chamada obrigação próprio terreno,
Que obrigação é essa? Ela é híbrida. Ela tem um pouco de obrigações, de direito a obrigações, e um pouco de real, do direito real. Veja bem, se você comprar um prédio, né, um imóvel qualquer, você é obrigado a pagar imposto. Por exemplo, se for um imóvel urbano, você tem que pagar todo ano o IPTU, não tem? Perfeito. Tem. Ora, você aluga aquele prédio, aí bota no contrato, e o contrato de locação já é uma relação de natureza pessoal, aí você coloca no contrato que o inquilino pagará o IPTU, correto? Correto. Se o inquilino saiu do prédio e não pagou o IPTU, certo? Embora tenha no contrato de locação e ele não tiver pago, a prefeitura, a municipalidade aí vai cobrar do proprietário. Por quê? Porque se trata de uma obrigação próprio terreno, ou seja, é aquela obrigação que decorre da própria coisa. Entendeu, Leite? Aí veja só. A origem, a base de cálculo, né? A coisa. Agora, veja uma obrigação só pessoal. Nesse mesmo contrato de locação, o inquilino que ele colocou no contrato, evidentemente, que no inquilino ele vai pagar o consumo de água, de energia, correto? Se ele sair do prédio e não pagar o consumo da água, da energia, certo? A Coelce ou a Cageste não pode vir cobrar de você, que é o dono do imóvel. Por quê? Porque aí é uma obrigação exclusivamente pessoal. Agora, já o imposto, lá o IPTU, é uma obrigação próprio terreno. Ela liga à pessoa, mas liga também à coisa, correto? Perfeito. Agora, ou seja, a direção só interferindo aí. No caso do consumo de água e da energia, o locatário consumiu. E o imposto é sobre o bem que ele está utilizando. Ele Exatamente. Não consumiu, ele está utilizando, mas existe um proprietário, né? Exato. Você bota no contrato, ele paga. Se ele não pagar, mesmo estando no contrato, o município vai poder cobrar de você. E você estando no contrato que ele vai pagar a água, pode cobrar dele. Mesmo estando no contrato, se ele não pagar, não pode ser cobrado de você, porque lá a relação é exclusivamente pessoal. Mas pode haver uma ação regressiva, né? Aí você paga, por exemplo, você pagou o IPTU que caberia ao inquilino fazê-lo. Aí você paga, porque é obrigado a você pagar, porque a obrigação, repito, é próprio terreno, aí você vai executar o contrato contra ele. Vai cobrar, né? Você vai se subrogar nos direitos do município e entrar com ação regressiva contra o inquilino. Mas você falava aí de posse e propriedade, foi isso? Perfeito. Você perguntou? É a tradição. Olha, duas coisas distintas, duas coisas diferentes. Posse e propriedade. São duas coisas diferentes. Propriedade é um direito. Propriedade é um direito. Que direito? O direito da pessoa sobre aquela coisa. Já posse não é direito. Posse é fato. Um proprietário pode usar, gozar e dispor da coisa. Né? Usar, gozar, que é o mesmo que fruir, e dispor. O possuidor ele só pode usar e gozar, ele não pode dispor. Correto? São duas coisas inteiramente distintas. Se você ainda me permite, eu posso te dizer o seguinte, olha. É muito comum se ver alguém que é possuidor, certo? Mas não é proprietário. A gente conversava antes, eu dizia assim, um inquilino, ele é um possuidor, né? Inquilino, locatário, ele é possuidor, mas não é proprietário. Agora, o que pouca gente, o leigo, não entende, é que existe proprietário que não tem posse. Você pode ser proprietário de um imóvel e não ter aquela posse. É possível? É. Se você comprar aquele imóvel e nunca tiver realizado a tradição fática mesmo, você concretizar de receber o imóvel, entrar no imóvel, você, e aquele imóvel estiver sendo ocupado por outros, você é proprietário, mas não é possuidor. Eu posso ser proprietário e não ser possuidor. Você pode ter a propriedade e pode não ter a posse. Certo? E eu posso ser possuidor e não ser proprietário. Pode, é o mais comum. É o mais comum. É o mais comum. O comodatário, ele é possuidor, mas não é proprietário, locatário, certo? Ele é possuidor, mas não é proprietário. Tem duas coisas distintas. É o seguinte,
quem está na coisa que não é dono tem um tal chamado de jus possessione, que é o direito de posse. Mas o proprietário que não está na coisa, ele tem o jus possidendi. O que é o jus possidendi? É o direito de posse? Não. O direito de posse é jus possessione. O jus possidendi é o direito de possuir. O proprietário pode até não estar possuindo, mas ele tem o direito de possuir. Ele tem o direito, né? Mas são duas coisas distintas, porém são primos legítimos. Aí entre os dois, ou dentre os dois, possui o fragmento ou a figura da tradição. Vamos aqui. Na tradição é o seguinte. Vamos exemplificar, que fica fácil. Tem dois tipos de tradição. Certo? Tem a tradição pura e simples. Certo? Quando a coisa for móvel, a tradição, a gente vai chamar de tradição pura e simples. Por exemplo, eu vou comprar, digamos aqui, eu comprei esse seu relógio. Leite, vende esse relógio, se bem que eu não tenho dinheiro para comprar um bicho desse, não. Mas, digamos, eu compro um relógio seu, certo? Leite, eu comprei, quanto é? X, eu paguei. Aí você me diz, olha, hoje é sábado, eu não posso passar o final de semana sem esse relógio, eu só vou lhe entregar esse relógio quarta-feira que vem. Mas eu já lhe paguei. Eu sou dono do relógio, eu não sou. Correto? Mas você me pagou. Paguei, mas aí eu criei uma perspectiva de direito sobre aquela coisa. Se você pegar e vender esse celular, esse objeto que você me vendeu... Mas você não tem a propriedade, não? Não. Porque a coisa é móvel, e a coisa móvel você só adquire a propriedade daquela coisa quando se realizar a tradição. A tradição quer dizer a entrega. Quando você tiver a posse. Que eu recebi a posse, certo? Adquiri a posse direta, no caso aí será uma posse direta, correto? Mas aí não basta só a posse direta. Eu tenho que às vezes eu também posso lhe transferir uma posse direta e você não ser proprietário. Por exemplo, eu tenho um carro. Vamos aqui dizer um exemplo aqui, bem hipotético, mas quase que inverossímil. Você não tem carro, eu tenho um carro. Então você tem um carro e eu não tenho. Aí eu lhe peço emprestado aquele carro, correto? Você realizou a tradição, me entregou o carro. Então essa tradição aí não me transferiu propriedade, não, porque o carro continua sendo seu. Agora, se eu tiver comprado o carro, você tiver pago, aí essa tradição que você fizer me entregando o carro, aí me faz proprietário do carro. Ou seja, e o imóvel, quando é que você adquire o imóvel? Quando tiver uma tradição chamada tradição solene. O que quer dizer isso? Eu tenho um imóvel, lhe vendo esse imóvel. Vamos lá no cartório, fazemos uma escritura pública. Observe que a escritura pública de venda do imóvel pode ser feita em qualquer cartório do Brasil. Perfeito. Nós dois estamos lá em São Paulo, resolvi vender o imóvel e minha mulher assinando, você passou aquele imóvel. Agora, o registro só pode ser feito na circunscrição daquele imóvel, ok? Ok. Aí você pergunta, e onde é que entra a tradição? Que se foi dito que você só adquire uma coisa quando realizar a tradição. Da seguinte maneira. A coisa móvel, você realiza a tradição de fato, você entrega o objeto. Agora, a coisa imóvel, para você se tornar proprietário, tem-se uma tradição solene. O que é a tradição solene? É o registro, né, da escritura no cartório de registro de imóvel. Você só é proprietário, certo? Quando você registra o imóvel. Se você comprar o imóvel, pagar, receber a escritura pública, entrar para o imóvel, certo? Deixa eu usar, me permita um pleonasmo. Se você compra o imóvel, paga, recebe a escritura pública, aí vou dizer o pleonasmo, entra para dentro daquela casa, está morando naquela casa, você não é dono dela ainda. Mas eu tenho a escritura pública, está aqui, certo? Não, você não é dono, porque você só é dono se você registrar no cartório de imóvel. Vou dar um exemplo. Vendi um imóvel a você, fizemos a escritura pública, certo? Você já está dentro do imóvel. Aí você não foi registrar. Mas eu passei a escritura nova para você e entreguei a escritura velha que eu tinha. Aí eu pego aquele, vou lá no cartório, tiro uma certidão do imóvel, vai estar no nome de quem? Meu.
porque eu lhe vendi, mas você não registrou. Perfeito. Aí eu pego aquela certidãozinha que o imóvel está no meu nome e vendo a uma terceira pessoa. Aquela pessoa de boa fé comprou, pagou, fez a escritura e registrou. Você não é dono da casa, Não você vai perder. Aí, qual é o seu direito que você vai ter? Você vai cobrar de mim todo o prejuízo que você teve, de eu ter lhe vendido, né? Ter lhe pago, aí você vai, o prejuízo que você teve, mas a casa você não recebe mais, eu já passei para outro. Então, enquanto não se resiste, não é dono. Não é dono. Por isso que Leite, Marcas e Patentes sempre adverte. Quem não resiste não é dono. Não é dono. Porque, inclusive, doutor, a marca. Exato. A marca é um patrimônio intangível. Exato, exato. E, Exato. enquanto não é registrada. Falar nisso, vamos falar aí de Leite, Marcas e Patentes, né? Olha aí, tá vendo? Leite, Marcas e Patentes está também apoiando o programa Café com Leite, doutor. Olha, Exato. Então, Eu quero que o telespectador veja bem, que eu estou dando exemplo do doutor Leite, mas é aquela pessoa que a gente tem aquela vaidade de ter sido professor, mas esse exemplo que eu estou dando aqui... Eu ter sido aluno, continuo sendo aluno. Né? Aí eu vou ser repetitivo, eu não estou só, mas nem tenho orgulho, né? Nem só satisfação, já é uma ousadia de ser sido professor seu, como eu já disse na preliminar do nosso bate-papo. Mas eu estou fazendo essa explicação, por quê? Porque eu sei que o leigo que está nos assistindo, certo? Ele não tem a noção do direito, não é verdade? Perfeito. Olha, outra coisa que interessa muito ao leigo. Ele pergunta, a escritura tem que ser necessariamente pública? A lei de registro público diz que é da essência do ato a escritura pública que diz respeito a bem imóvel. Entendeu? Porém, se o imóvel só tiver o valor igual ou inferior, não for superior a 30 salários mínimos, igual ou inferior a 30 salários mínimos, você pode comprar aquele imóvel através de uma escritura pública, que não é gastar quase nada, e pode registrar. Agora, se for superior a 30 salários mínimos, só pode registrar se for escritura pública. Tá? Muitas vezes a pessoa gasta com escritura pública sem necessidade. Não precisa fazer, não. Não, depende, né? Consulte um advogado, né? Se for até 30 salários mínimos, não, você pode fazer por escritura particular. Certo? Tá se é tão certo. usual que eu sei assim, até de código, está no artigo 108 do Código Civil. Muito bem, é uma verdadeira aula, por isso que eu continuo dizendo, doutor Antônio Daudete, doutor Dudé, ainda é meu professor, que eu tenho orgulho de dizer isso, que sentei no banco da faculdade, fui aluno dele e continuo sendo ainda depois de tantos anos de trabalho, de frente nessa labuta, ainda continuo aprendendo. E foi por isso que eu o convidei a vir aqui, para dar uma aula não só para você, mas também para mim, aprendendo sempre com o doutor Dudé sobre direito das coisas, direito das obrigações, direito de fazer e de não fazer. Quero mandar aqui um abraço para Meire, Alex, Leila e Cassiano, lá no sítio Santa Teresa, que assiste o programa Café com Leite, e lá também toda uma equipe, a Lucila, o Adriano, Marcos, Pedro, Lucila, Adriano e Marcos também lá no sítio Santa Teresa, mas eu não posso deixar de mandar um abraço para Pedro da Granja e sua esposa, lá na rua Alencar Peixoto, que assiste o programa Café com Leite, e Dona Fransquinha, Solange e Joaquim, que também sempre estão ligados aqui no programa Café com Leite, e com certeza tendo uma verdadeira aula. Não posso esquecer também lá no sítio Santa Teresa de Cristiane, que está assistindo o programa Café com Leite. Um abraço para todos vocês, doutor. Não posso também deixar de mandar um abraço para o meu amigo Cláudio, né? Obrigado. Cláudio, presidente da OAB Juazeiro, um abraço para você assistindo o programa aí. E em breve você vai estar aqui também dando uma aula para a gente, aqui para o nosso telespectador, com certeza. Mas, doutor, vamos saborear mais uma água, né? Porque é bom, até porque... essa água aqui, esse bate-papo, mas a gente vai sempre necessitando. Eu tenho 36 anos de usando direto a garganta lá na faculdade, Pois e aí é. precisa estar sempre... Não, e a nossa fonoaudióloga, a doutora Raquel, orientou que sempre ficasse... Eu digo, doutora, nós já saboreamos uma água mineral, e agora com a sua orientação a coisa vai ficar mais dinâmica. Nós vamos insistir na água mineral, de preferência, sempre a São Geraldo. Muito bem. Falando em doutora Raquel, eu não posso deixar de falar do LAMIC, Laboratório LAMIC, que está apoiando o programa Café com Leite. Se você precisa fazer exames com perfeição, precisão e qualidade, vá ao Laboratório LAMIC. O LAMIC conta com profissionais qualificados e técnicos bem preparados para melhor lhe atender. O LAMIC realiza os mais variados tipos de exames laboratoriais. Você encontra o LAMIC com uma unidade central na Rua Padre Cícero 759 e postos de coletas em Milagres, Campos Sales, Caririaçu, Novo Juazeiro e na Clínica Dr. Clemir Arraes.
O LAMIC tem a direção certa dos doutores Ivanilson Júnior, Leonardo Davi e da doutora Socorro Cabral. Um abraço para o doutor Ivanilson Júnior, doutor Leonardo Davi, doutora Socorro Cabral. Não só eles, mas toda a equipe fenomenal que faz o laboratório LAMIC, atendendo sempre com perfeição, com qualidade. Lá aqui na sua sede, na rua Padre Cícero 759. Um abraço também para meu amigo Ivanilson. Um abraço para você. Francisca, sua irmã também, irmã de Ivanilson, sempre ligada no programa Café com Leite. Doutor, após uma água mineral São Geraldo, mais um cafezinho aqui saboroso. O doutor colocou a xícara longe aqui, mas eu vou buscar para fazer esse cafezinho para ele aqui, que é para saborearmos aqui um cafezinho sem nome. É um cafezinho sem nome, mas sempre aqui participando do programa Café com Leite. Já me perguntaram por que café com leite, se tem leite nesse café. Doutor. Olha, sempre essa pergunta é incrível na rua, as pessoas perguntam, tem café, tem leite naquele café? Eu digo, você vai descobrir quando você participar do programa. E não pode falar, eu estou com saborear, mas não pode falar que tem. Se tem ou não. Isso aí fica como lá o programa de Jô Soares, que não sabe o que, que tem naquela caneca, não é verdade? O que tem ali, né? Doutor, eu vou lhe servir aqui só a xícarazinha sem o pirizinho, para você ficar mais à vontade, né? Tá bom? Obrigado. Aí queimou a mão, né, doutor? Enquanto eu vou saber, né, venha aprovar, né? Que venha para o programa, né? Enquanto saboreamos um cafezinho aqui, você vai curtir a página programacafécomleite.com.br, assiste todos os nossos programas, dá a sua sugestão do tema que você deseja, pretende e quer ouvir e saber. E acesse também o nosso Facebook, nossa página, vamos curtir. Veja lá, dê sua opinião e sugira também. Vamos a um rápido intervalo de apoio cultural, enquanto eu vou saborear esse cafezinho saboroso, sem nome, daqui a pouquinho nós voltamos. Estamos de volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Hoje nosso convidado, doutor Duté, falando sobre direito real, direito das coisas, direito das obrigações, dando uma verdadeira aula. Eu não vou dizer doutor, ele disse que eu não me referisse a ele como doutor, mas então como professor, é um eterno professor do direito civil aqui na região do Cariri. Doutor, não tem jeito, tá vendo? É verdade. Eu acabei de dizer que não ia falar em doutor, ia chamá-lo de professor e já faço referência. Mas vamos falar aqui sobre as espécies do direito real, o direito das coisas? Certo. Pode um pouquinho... No direito das coisas, primeiramente nós vamos dizer o seguinte, não é propriamente uma espécie. Nós vamos dizer que o direito das coisas, especialmente no direito real, porque o direito das coisas é dividido na parte de posse, que não é direito nenhum, né? Posse não é direito, posse é um fato. Na verdade, o conceito odierno de posse é ser uma situação de fato juridicamente protegida. E por que é fato? Porque o Código define como tal. Porque o Código define possuidor. O Código Civil Brasileiro não define o que é posse. Ele define o que é possuidor. Possuidor é aquela pessoa que tem o exercício de fato, pleno ou limitado, de alguns dos poderes inerentes à propriedade. Por que alguns dos poderes? Porque não pode ser todos os poderes. Os poderes são usar, gozar e dispor. Correto? E o possuidor só pode usar e gozar. Aí o proprietário pode usar, gozar e dispor. Então, veja bem, no direito das coisas, certo? Ele é números clausus. O que quer dizer isso? O direito das coisas, o direito chamado direito real, ele é limitado. Só quem cria o direito real é a lei. E só quem dá nome ao direito real, certo? É a lei. Diferentemente do direito pessoal. Como eu já disse anteriormente, o direito pessoal, certo? Tem os contratos, as obrigações e os contratos. Tem lá os chamados contratos inominados. É direito pessoal. O que quer dizer isso? Um contrato que não tem nome. Então, você e eu podemos criar um contrato que não está previsto na lei. Se ele não contrariar a lei, ele vale. Agora, eu e você, nós não podemos jamais criar um direito real. Nem dar nome ao direito real. Só quem dá nome ao direito real
certo? É a lei. Como, por exemplo, a propriedade é um direito real, o direito de superfície é um direito real, certo? O uso é um direito real, a hipoteca é um direito real, o penhor é um direito real, a anticrese. Quer dizer, são várias, certo? Em média de 20, certo? São os direitos reais que a lei cria. PT, saudações. Doutor, o uso. Para ser mais preciso, eu queria falar sobre o usufruto. Certo. O usufruto é uma figura comum no nosso meio jurídico, mas não muito comum nas pessoas. O que Exato. é usufruto? Certo. Até parece que é uma fruta, né? É verdade, é verdade. O que é usufruto? Ora, antes de procurar entender e definir, ou dizer o que é usufruto, é bom que a gente resiste que o usufruto hoje é uma figura quase que obsoleta. Eu estive ultimamente lendo um artigo de Zé Lobo, que ele falava que ele achava que o usufruto ia sair do Código Civil, como saiu, nós já dissemos aqui, o aforamento. O usufruto nada mais, nada menos que é um direito real quando alguém cede o seu imóvel, certo? Por um determinado tempo, pode ser vitalício, para que o usufrutuário, aquela pessoa que vai ficar com o poder daquele bem, tire os rendimentos daquele bem para dele se oferir, correto? Por exemplo, eu estava dizendo que o usufruto hoje é pouco usado. Como Zé Lobo dizia, o usufruto hoje só se usa praticamente numa coisa, que é por ocasião de uma separação ou de um divórcio, onde os pais querem proteger os filhos e proteger o patrimônio. Então, marido e mulher estão se divorciando, aí eles passam algum bens para o filho. Mas vai e diz, se eu passar esse bem para esse menino que tem 5 anos, daqui a 13 ele tem 18, ele pode vender, se apaixonou, vai vender o bem para gastar com ele. Faz o seguinte, eu vou reservar a mim, quer dizer, o pai e a mãe, eu sou a mãe, o usufruto. Qual? O direito de tirar daquele bem todos os frutos que aquele bem produz. Por exemplo, se aquele bem está alugado, certo? O fruto vai ser um fruto civil, que é o aluguel. O aluguel é um fruto civil, porque nós temos 3 tipos de frutos, né? O fruto natural, o fruto industrial e o fruto civil. Então, aí aquela pessoa, o menor que é titular daquele imóvel, mesmo que ele fique adulto, ele vai poder vender, não tem problema. Mas quem comprar vai saber que você só receberá aquele bem quando o usufrutuário, que é quem tem o direito do usufruto daquele bem, falecer. Correto? É uma maneira de garantir o patrimônio só nesse sentido. Inclusive, isso ocorre, como o senhor disse, com muita frequência entre pais e filhos, né? Exatamente. Havendo ou não a separação, até exato, porque pode fazer, mesmo sem separação. A família fica, o usufrutuário certo. Passará a usar até a morte, ou seja, ele pode exato. morar, pode locar, exato. não pode vender. Exatamente. E se o benefício proprietário, né, vender esse imóvel e nele eu resido? O ônus real continua. Aí você adquiriu o imóvel, certo. Mas tem que obedecer à regra, ou seja, eu vou usá-lo até chegar ao meu falecimento. Exatamente. É um ônus real, é um direito real. O usufruto é um direito real. Se exerce contra todos. Aquilo que nós falamos anteriormente, o efeito erga omnes. Nós falamos muito em posse. Né? Certo. E qual é a distinção entre posse direta e posse indireta? Olha, veja bem, a posse direta, deixa eu dizer assim, para ver se a gente procura assim, fazer um pouco metodologicamente. Nós temos uma posse plena. Quando é que a posse é plena? Quando numa só pessoa se reúnem-se as posses indireta e a direta. Só quem tem posse plena é o proprietário, certo? Agora, vou dar um exemplo que é uma posse plena. Esta casa é minha e eu estou morando nela. Então, eu tenho que posse plena. Por quê? Porque eu não biparti a posse. Aí eu pego esta casa e alugo ou empresto a você, correto? Aí eu perdi a posse direta, porque eu não vou estar mais direto materialmente com a coisa,
passei a posse direta para você que está morando lá. Mas eu, como proprietário, certo? Eu desmembrei a posse, você ficou com a direta, morando na casa, e eu com a indireta. Certo? Então, vamos lá. A posse direta é aquela de quem detém a coisa direta e materialmente. Certo? A posse indireta é do proprietário que não está com a coisa direta e materialmente. Ou seja, voltando para a sua resposta anterior, é aquele que comprou, passou a escritura pública, mas não registrou. Seria ele? Não, ainda ele comprou... não. Ele pode até comprar o imóvel, digamos, eu lhe vendo o imóvel. Esse imóvel está sendo ocupado por Ana, correto? Certo. Ela está morando no imóvel. Eu vendi o imóvel a você. Você fez a escritura pública, foi para o cartório e registrou. Você se tornou o quê? Proprietário, mas não é possuidor, correto? Certo. Por quê? Porque posse é um fato. O fato é um acontecimento, então você tem que manter o seu contato você físico tem que ter com uma a posse, coisa. né? A posse é um fato. Você tem que ter mantido o contato físico com uma coisa, certo? Certo. Agora, se, teve o direito como se alonga, se eu tenho um imóvel, não está sendo ocupado por ninguém, certo? Está lá fechado meu imóvel. Aí, eu lhe vendo esse imóvel, correto? E você não quer ir lá, você está recebendo sua chave, aí tem uma posse simbólica, você está recebendo sua chave, mas você não vai lá para entrar no imóvel, correto? Constitui o fato. Aí você pode adquirir a posse, sem ter ido lá, através de uma ficção jurídica que recebe o nome de constituto possessório, ou cláusula constituti. Quer dizer, é quando o transmitente do imóvel, que a gente chama alienação, né? O alienante do imóvel, certo? Passa a posse para o alienatário, que é aquele que adquiriu o imóvel, mesmo sem ter recebido. Mas essa condição aí, que é uma ficção jurídica, só pode acontecer se ninguém estiver ocupando o imóvel, porque a posse direta está com quem está com a coisa. Certo? Isso diferencia entre a justa, a posse injusta e a injusta? Ora, posse justa e posse injusta é muito fácil você definir. Agora, eu vou definir daqui a pouco, uma coisa que acarreta uma certa confusão é a posse direta ou é a posse de boa-fé e de má-fé. Vamos definir o que é uma posse justa. Posse justa é aquela que não tem nenhum vício. Nenhum vício. Aí você me pergunta, e quais são os vícios? Os vícios da posse 3, né? A clandestinidade, a precariedade, certo? E a violência. Então, a posse é justa quando ela não contém nenhum vício. Ela é injusta quando ela contém um vício, quer você saiba ou não. Agora veja a milindade da coisa. Já a posse de boa-fé, ela pode ter vício ou não ter vício. Um dia desse eu discuti com o juiz, sem brigar, né? Conversando, né? Eu disse, não, doutor, meu cliente tem posse injusta. Meu cliente tem posse de boa-fé. Ele não tem posse injusta. Vamos dizer o que é posse de boa-fé. Posse de boa-fé é aquela que não tem vício. E aí ela é conhecida como posse injusta. Mas, se a posse que você tem, ela tem um vício, ela pode ser de boa-fé? Pode, desde que você não conheça o vício. Quer um exemplo? Digamos, eu entrei escondido numa casa, sem o seu consentimento. Aí eu vou ter uma posse injusta e de má-fé, a chamada posse clandestina. Eu entrei numa casa, num terreno seu, sem você saber. E eu sei que o terreno é seu, certo? Entrei a asa escondida, de maneira sorrateira, certo? Qual é a minha posse aí? Ela é injusta e de má-fé. Confere? Mas aí eu digo, olha, Leito, eu adquiri isso daqui e tal, então você quer plantar nesse terreno, certo? Mas eu não adquiri escondido de você, aí aquela pessoa vai lá. Então aquela pessoa também tem uma posse injusta. Mas a posse dela é de boa fé. Por quê? Porque ela não sabe do vício que tinha meu contra você, sobre aquela coisa que passei para ela. Mais fácil. Eu roubei de você um objeto. Correto? Roubei de você um objeto. A minha posse é o quê? Além de injusta, ela é de má fé. Certo? Aí eu vendo esse objeto a você. Ou esse objeto, aquele imóvel. E você vai para lá.
não fez escritura, mas passei a posse para você. A pessoa não sabia, certo, que eu tinha roubado aquela coisa móvel ou tinha esbulhado aquela coisa imóvel. Qual é a posse dele? De boa fé. Mas é injusta. Em resumo, se você me permite, para ficar mais claro para o telespectador, a posse justa não pode ter vício nenhum. A posse de boa fé pode ter um vício, desde que você desconheça aquele vício, a posse é de boa fé. Filigrama, para distinguir. Pequenos detalhes, né? O direito que repercute muito no direito. E é muito maravilhoso o direito, porque vai buscar na sua essência, assim, a distinção das palavras, né? Porque até o que é um justo título, o que é um título injusto, o que é, enfim, o constituto possessório, quer dizer, são temas assim dinâmicos que nós podemos passar aqui, ou melhor, cada título desse é passivo de um programa ou de uma aula. Você fala aí constituto possessório, se a gente for definir aqui o que é constituto possessório, a gente vai ter que ter, por mais que a gente resuma a definição, vamos gastar quase que 5 minutos para definir o que é constituto possessório, porque ele é ao mesmo tempo aquisição e perda de posse. Inclusive, dentro do direito, as pessoas que são leigas no assunto, que nós podemos dizer assim, imaginam alguns direitos e não fazem essa distinção. Então, é bom sempre, antes de buscar seus direitos, consulte um advogado, busque um profissional do direito para saber até que ponto chega o seu direito, não simplesmente pelo fato de ter feito uma aquisição de um bem através de um instrumento público, através de um instrumento particular. É um indício? Sim. Houve o contrato que seja tácito ou escrito? Sim. Houve a tradição? Sim ou não? Houve o pagamento da aquisição? Enfim, para cada ato desse, para você, telespectador, sentir, há, de fato, uma dinâmica muito grande, uma definição muito extensa, por isso que existe o direito, né? Por isso que existe o direito, para que nós possamos buscá-lo em seu benefício. Mas, infelizmente, eu diria assim, nosso programa está chegando ao final. E para o senhor ver, doutor Dudé, que esse tema é um tema, assim, de certa forma, nós falamos aqui pouco, falando sobre posse, propriedade, tradição, quer dizer, e não deu dava para fazer 2, 3, 4 programas só com esses temas, né? Mas, no entanto, nós chegamos ao final de mais um programa. E eu quero aqui, mais uma vez, de coração, agradecer ao meu querido professor Dudé pela sua presença. Foi um prazer muito grande. Eu tenho certeza que o nosso telespectador só tem a dizer muito obrigado pela aula que nós recebemos aqui agora. Muito obrigado pela sua participação. Meu querido amigo Leite, quem lhe agradece sou eu. Eu vou dizer por que é que eu agradeço. Porque poucas pessoas, e aquelas que mais me conhecem profundamente, não acreditam em duas coisas que eu digo. Uma delas é que eu sou um sujeito efetivamente, exageradamente emotivo. E a segunda é que eu sou um homem tímido, exageradamente tímido. Quando eu digo aluno, não acredito, porque sobe no palanque, faz um discurso e tal, dá aula todo dia, tal. Eu digo, mas eu procuro romper a timidez. E, às vezes, a pessoa me interpreta mal quando me faz certo convite para uma palestra para outra. Eu não gosto de recusar, eu quase sempre recuso, porque eu não gosto de me expor tanto, certo? Mas aí, por conta da nossa amizade, você me convida para isso, e deixa eu dizer logo um pecado seu, porque você convida na última hora. Não diz o que é que a gente vai falar, só diz que é direito das obrigações, e as perguntas vêm de improviso. Mas isso é uma demonstração de confiança, certo? Aí eu me senti, por isso que eu lhe agradeço, me senti lisonjeado, honrado, e isso aqui contribuiu muito para mim, porque vai tirando a minha timidez, né? Eu aproveito o instante para duas coisas finais. Você falou da Cajuína, citou alguns nomes lá, eu trabalho, né, com o inventário pessoal lá, e tenho boas amizades lá na Cajuína. Atualmente, né, no parte do processo, presidido, né, por dona Tarsila, certo?
Mando também um abraço para seu Tico, pessoa que eu aprendi a gostar. E ultimamente agora, é uma ex-aluna minha, por sinal passou na OAB agora, que é a Josi, né? Está dando Assista o programa, está dando uma contribuição muito grande lá na Cajuína. Pessoa dinâmica, certo? Se forma agora, né? Já aprovado na OAB. E se eu já admirava como aluno e agora no contato pessoal, certo? Eu passei a ver quanto a pessoa voluntariosa e preparada aquela menina. Um abraço para ela. Finalizando, eu digo, às vezes a pessoa pode me achar assim um gesto professoral, mas eu gosto de finalizar, além do agradecimento a você, dizendo que eu sou professor, eu sou advogado por vocação, mas sou professor por paixão. Que maravilha, né? É isso aí, continua sendo sempre o meu professor, e eu tenho orgulho de assim dizer, e sempre consultá-lo quando, nos momentos difíceis do direito, nós sempre temos essa correlação maravilhosa e tem sempre sido muito bem atendido pelo Dr. Dudé. Mas o programa chega ao final, terça-feira estaremos de volta. Eu quero mandar um abraço a todo você, telespectador, que assiste sempre o programa Café com Leite. Não deixe de curtir o nosso Facebook. Um abraço a todos. Semana que vem estaremos de volta.